Olá, estamos começando aqui o vídeo 16 da série Plano Viajante e hoje a gente vai conversar se é necessário planejar viagens no Brasil e se sim, até onde vai esse planejamento. Eu sou a Bruna Camargo, esse aqui é o canal do Fórmula de Viagem, por aqui eu compartilho tudo sobre planejamento de viagens para que você tenha experiências cada vez mais incríveis, mais a sua cara, sem você precisar gastar uma fortuna para isso. E essa aqui é a série O Plano Viajante, uma série de vídeos para você se colocar em movimento para que você realize os seus sonhos de viagem assim for possível e seguro. Viagem no Brasil precisa de planejamento? Sim, precisa, e dependendo do destino ou da época do ano, vai precisar de tanto planejamento quanto uma viagem internacional. Eu gosto de usar a seguinte lógica, ela é bem simples, mas ela costuma funcionar para quase tudo. Quanto mais perto da sua casa for a sua viagem, menos detalhes vai ter o seu planejamento. Quanto mais longe a viagem for da sua casa, mais detalhes esse planejamento vai ter. Então pensa aqui comigo, uma viagem para o Japão saindo aqui do Brasil, ela definitivamente precisa de um bocado de detalhes e de planejamento, porque você está indo para o outro lado do mundo. Agora, se você vai viajar para algum lugar aí pertinho da sua casa, tipo 60, 80 quilômetros, uma praia, uma serra, uma região de lago, águas termais, o que quer que seja bem pertinho mesmo da sua casa, você não vai precisar do mesmo tipo de detalhe que você precisa para ir para o Japão ou para ir para outra ponta do Brasil. É talvez justamente porque a gente não se preocupa com tantos detalhes quando a viagem é perto da nossa casa que a gente acaba se baseando meio que isso para todas as viagens do Brasil. Só que não é bem assim, né? Como a gente falou, como eu falei agora há pouco, a primeira lógica que a gente pode usar, né, levar em consideração é a questão da distância, porque ela faz total sentido, né? Quanto mais longe, provavelmente, mais detalhes eu preciso planejar. Também a gente tem que levar em consideração, desculpa, o destino em si, né? Ele pode ser mais simples ou mais complexo, tem muito mais opções. E também da temporada, que se a gente estiver falando de baixa temporada, é uma coisa, se a gente estiver falando de alta temporada, a gente precisa, no mínimo, se preocupar com uma antecedência para comprar ali as coisas e fazer as reservas. Então, partindo disso, você já entendeu que dentro do Brasil o que pode acontecer é a gente ter níveis de planejamento diferentes, dependendo, então, dessas informações que eu falei. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou te dar 2 exemplos de viagens aqui dentro do Brasil, 2 extremos de exemplo, para que a gente possa, então, pontuar bem essas diferenças. Vou usar como base aqui para conduzir a nossa conversa o método do Fórmula de Viagem, né? Os 8 passos que fazem parte do método Fórmula de Viagem. Se você ainda não conhece eles, depois você assiste aqui o vídeo 13, vou deixar aqui no card o vídeo 13 do Plano Viajante, onde eu apresento o passo a passo, então, do Fórmula de Viagem para você. E por que eu vou usar 2 extremos? Porque eu não vou conseguir dar exemplo aqui de todos os níveis e tipos de planejamento possíveis, senão a gente vai ficar aqui 12 horas só conversando sobre isso. Então eu vou dar 2 extremos, porque aí vai ser, digamos, mais fácil para você conseguir depois você se balizar aí para o tipo de viagem que você vai fazer, que pode ser que seja um meio termo, pode ser que penda mais para o planejamento, mas não tão detalhado quanto uma viagem internacional, ou pode ser que seja realmente alguma coisa muito simples que você consegue decidir fazer aquela viagem e organizar ela em pouquíssimos dias ali. Então, sim, definitivamente existem níveis diferentes. Então, o que eu vou fazer? O exemplo de viagem extrema, que pode ser comparada a uma viagem internacional aqui que eu vou usar, vai ser 2 exemplos que eu vou estar sempre dando juntos para que a gente possa, digamos assim, pegar 2 pontas diferentes do Brasil. Então, para quem mora mais na região mais norte, nordeste, centro-oeste, a gente pode usar como exemplo, assim, como se você quisesse vir visitar a Serra Gaúcha. Gramado, Canela, Bento Gonçalves, essas cidades. Então, é bem longe da sua casa, porque é numa das pontas do Brasil. E aí, para quem tá mais aqui no sul, no sudeste, a gente pode, por exemplo, decidir visitar Fernando de Noronha, que é bem longe aqui pra gente. Então, temos esse exemplo como um extremo, para que a gente meio que possa olhar para 2 pontas do Brasil, para que todo mundo consiga visualizar isso. E o outro exemplo, o exemplo mais simples, você pensa aí em alguma região da sua cidade que seja bem tranquilo de visitar, sei lá, 60, 80 quilômetros,
da sua casa. Então, a gente vai trabalhar com esses dois extremos. Vamos começar considerando, então, que a gente vai fazer uma viagem de 7 dias nos dois exemplos. Tanto no exemplo onde é bem longe da sua casa, seja Noronha ou a Serra Gaúcha, dependendo de onde você mora, ou que seja, então, a viagem pertinho da sua casa. Nos dois exemplos vão ser 7 dias. E aí a gente vai começar, então, pelo passo 1 do método Fórmula de Viagem, né, que é a parte do financeiro, que diferenças que eu vou ter aqui. E aí eu vou dando uma olhadinha aqui no computador, nos pontos que eu anotei para não esquecer de te falar nada. Aqui no passo 1 do financeiro é a etapa que a gente vai levantar os custos das viagens, né, dessa viagem que a gente vai fazer, pra gente ter noção de quanto ela vai custar, porque a gente não começa nada sem saber quanto que ela pode custar. E aí, quando a gente está falando de uma viagem mais distante para o outro lado do Brasil, é bem provável que ela custe mais caro do que uma viagem ali pro ladinho da minha casa, né? É bem provável. Claro que isso quando a gente comparar escolhas, digamos, parecidas, né? Mais ou menos o mesmo tipo de hospedagem, o mesmo tipo de, digamos, comportamento. Porque se, sei lá, você escolhe ir para um super resort perto da sua casa, caríssimo, com spa, com 1 milhão de coisas, aí a gente talvez não esteja comparando com a mesma coisa, a não ser que você faça a mesma escolha nessa viagem longe da sua casa. Então, vamos assim, tentar comparar níveis de viagem, assim, não níveis, estilos de viagem parecidos, né? Pra gente poder realmente perceber que tem uma diferença de valor. Um outro ponto aqui bem importante é a questão dos deslocamentos. Quando você estiver levantando os custos, é bem provável que você vai gastar mais de deslocamento quando você está falando de uma viagem para longe da sua casa, né? Você vai ter um deslocamento aéreo, você talvez tenha que alugar carro nesse local que você vai estar, e lá perto da sua casa você usaria o seu próprio carro, que você não teria esse custo. Então, só por esses detalhes já vai aumentando o valor da viagem mais longa, né? Da viagem mais longa em termos de distância mesmo, não em termos de tempo. Por exemplo, a alimentação. Você vai precisar pesquisar quanto custa a alimentação para a viagem mais distante da sua casa, porque é para outra região do Brasil, você não sabe qual é o comportamento de preços. Se for uma região bem turística, será que os preços são mais altos do que normalmente são por ser uma região turística? E aí, perto da sua casa, a viagem que você vai fazer perto de casa, provavelmente você nem precisa pesquisar quanto as coisas custam, porque você tem noção, né? O preço da sua região não deve mudar muito, ou você já foi nesse lugar que você vai visitar, então você já tem essa ideia. Então você não precisa aprofundar muito esses tipos de pesquisa, e para a parte dessa viagem mais distante você precisa, até porque você precisa entender quanto é que essa viagem vai custar, porque daqui a pouco você tá achando que ela vai custar um valor, e pode ser que ela custe mais caro. Então por isso que aqui no passo 1, definitivamente você vai aprofundar mais para a viagem que é mais distante da sua casa do que para a viagem que for para perto da sua casa, que talvez você nem precise praticamente fazer pesquisa nenhuma. Você faz ali umas continhas bem de padeiro e você já tem noção de quanto esse passeio de uma semana aí perto da sua casa vai custar. O segundo ponto aqui é o passo 2, a parte das rotas, né, do método Fórmula de Viagem. Na viagem mais distante, as rotas, provavelmente as opções de rota que você tem para explorar, vão ser maiores, né? Você tem opções mais complexas, digamos assim, né? Por onde você vai, por qual aeroporto você vai, se você precisa alugar um carro, se você precisa pegar um transfer, como é que você vai se deslocar entre uma cidade e outra, supondo que tenha mais cidades. Então, você precisa entender essas opções, né? Você precisa ali desenhar uma melhor rota para você. E na viagem perto da sua casa, provavelmente você já sabe, inclusive, qual que é o caminho. E não tem muito mistério, né? Você talvez não tenha que pesquisar nada ou fazer pouquíssimas pesquisas. Então, também é um nível bem diferente de planejamento. E aí, indo para o passo 3, que são os deslocamentos em si, aí agora vem a parte do monitoramento e da compra e reserva dos deslocamentos. Quando a gente fala na viagem para perto da sua casa, talvez a única coisa que você precise se preocupar é encher o tanque do seu carro de gasolina, ou o que quer que o combustível que seja, ou comprar, por exemplo, uma passagem de ônibus. Agora, quando a gente está falando de uma viagem mais distante, aí você precisa monitorar preço de passagem aérea, dependendo da época do ano, você tem que comprar com uma certa antecedência. É uma viagem, como eu falei, pode ser comparada a uma viagem internacional, então você pode ter que comprar essa passagem entre 4 a 2, 3 meses antes da viagem, dependendo da temporada que você estiver viajando. Você vai precisar alugar carro, enfim, são
vários detalhezinhos aqui que na outra viagem mais simples você não tem quase que se preocupar. E aí no passo 4, que são as hospedagens, a antecedência também faz diferença para as viagens mais longas, né? A gente também precisa reservar com antecedência, também ter esse olhar como se ela fosse uma viagem internacional. Porque eu não tô indo para do lado da minha casa, né? Eu preciso pesquisar, eu preciso escolher as opções de hospedagem com mais calma. E aí, quando a gente tá falando para do lado da nossa casa, é mais tranquilo. Vou te dar um exemplo aqui. Eu, aqui da minha casa, eu moro em Santa Catarina, até a Serra Gaúcha, o exemplo de Gramado e Canela, dá mais ou menos umas 5 horas de carro. Então, é relativamente perto. Para eu tomar a decisão de ir para Gramado e Canela, é muito mais simples, talvez, do que para você que more lá do outro lado do Brasil. Então, eu consigo tomar uma decisão mais em cima da hora, que foi, por exemplo, o que eu fiz em dezembro do ano passado. Eu decidi passar o ano novo em Canela, me hospedar em Canela, e aí foi questão de pouquíssimos dias entre decidir ir para lá e fazer a reserva. Então a gente fez assim, sei lá, a reserva no dia 28 de dezembro e viajou no dia 30 de dezembro, para uma região do Brasil que eu já conhecia. Então eu não precisei buscar muitas informações, porque eu já sei como as coisas funcionam lá. Já fui uma vez lá, então a minha intenção não era fazer tantos passeios, era mais realmente para aproveitar a região, para comer, para passear. Então, foi mais tranquilo, eu consigo fazer isso. Agora, se eu quiser ir para Fernando de Noronha amanhã, se eu não tenho nada hoje, não dá. Pode ser que eu dê sorte de pegar uma passagem muito barata, digamos assim, mas é sorte mesmo. Só que como é que eu vou planejar uma viagem para Fernando de Noronha de um dia para o outro, se tem várias questões que eu tenho que levar em consideração? Então não é a mesma coisa, né? A gente tem que ter essa consciência. E aí no passo 5, que é o passo do roteiro, quando a gente está falando então de uma viagem mais distante da nossa casa, a gente precisa levar em consideração então bem assim essa parte dos passeios, porque você está indo para o outro lado do Brasil, por exemplo. Então, provavelmente é uma região que você não vai visitar diversas vezes, talvez você vá uma única vez na sua vida. Então, você tem que pesquisar o que tem de atração lá, que passeios que tem, o que eu quero fazer, quais são as minhas prioridades, para você aproveitar muito bem, porque não vai ser da noite pro dia que você vai voltar lá. Agora, quando é um passeio perto da sua casa, talvez você já saiba os tipos de atração que aquele lugar tem, você talvez nem precise pesquisar muito. E se você pesquisar, você pode ser que você encontre coisas diferentes, mas se por alguma razão você deixar de visitar alguma coisa, é fácil para você voltar lá e visitar essa coisa que você não visitou nessa viagem. Então também dá uma boa diferença ali da gente estruturar o nosso roteiro do dia a dia de viagem. Já o passo 6, que é o passo do seguro viagem, eu quis deixar aqui nesse exemplo de viagem do Brasil, porque a gente pode sim contratar seguro viagem aqui para viagens no Brasil. E aí, quando a gente fala, então, de viagens distantes, é bem interessante, porque aí você tá coberto de diversas formas, né? Por mais que você tenha um plano de saúde, tem planos de saúde que só cobrem o estado, e aí só vai ter atendimento de emergência, às vezes nem atendimento de emergência, enfim. Também sempre tem o SUS, mas um seguro viagem é interessante. E aí, quando você tá falando de uma viagem bem pertinho da sua casa, você não precisa de seguro viagem, né? E aí, para a parte das bagagens, que é o passo 7, você vai para uma viagem mais distante, tem que pensar em regras de bagagem, né? Você precisa dessas informações, porque provavelmente você vai de avião, e você precisa planejar bem para os dias que você vai estar fora, o que você vai levar, todas as coisas que você pode precisar. E claro, para uma viagem perto da sua casa, você também tem que planejar, porque você não vai ficar indo e vindo para sua casa caso você esqueça alguma coisa, então você também tem que planejar a sua bagagem, o que você vai levar. Mas tem chance, provavelmente, se você vai de carro, ou até mesmo se você vai de ônibus, você não tem essa limitação de bagagem, então tem chance de você levar, inclusive, mais coisas na sua viagem perto de casa, e aí mesmo que você não vai esquecer nada do que você precisa. E o último passo, passo 8 da organização final, quando a gente fala de uma viagem mais distante, você precisa garantir que você está com todas as documentações que você precisa. Se você estiver viajando com filhos, todas as documentações dos seus filhos, né? Porque tudo isso pode te impedir de viajar ou atrapalhar a sua viagem em algum momento, né? E também ter toda ali a organização dos passeios, das reservas, enfim, de tudo. E quando a gente está falando de uma viagem perto
de casa, isso é muito mais simples. Claro que você precisa sair com seus documentos também, mas por alguma razão você esquecer de alguma coisa que seja muito importante, é mais fácil você voltar em casa, por exemplo, e pegar. Então, são níveis diferentes, né, ali de organização final. Deu para perceber, então, que são níveis, né, são profundidades de planejamento bem diferentes. E com essas informações você já vai conseguir se nortear para suas viagens, mesmo que elas não caibam exatamente nesses exemplos, né, elas sejam um meio do caminho, mas você vai conseguir, então, balizar aí melhor o que você tem que planejar, né, qual o nível de planejamento. E aqui foi uma noção geral em cima do passo a passo, né, do Fórmula de Viagem, do método Fórmula de Viagem, mas não esqueça que eu não falei sobre tudo, definitivamente cada um desses pontos aqui abre em inúmeros detalhes, né, o objetivo do vídeo aqui não era falar como fazer as coisas, né, era só dar uma noção do nível de profundidade mesmo, então não vai se basear só por isso para planejar as tuas viagens, né, tudo um conjunto, né, tudo que eu tô trazendo aqui na série Plano Viajante vira um grande conjunto, né? Se você assistir todos os vídeos, você vai ter um bocado de informações aqui para te ajudar a organizar as suas viagens. Eu espero que tudo que eu te apresentei aqui no vídeo hoje consiga te ajudar, então, a se programar melhor para suas viagens no Brasil, para que você saiba, entenda um pouquinho melhor o nível de atenção que você tem que dar aos detalhes aqui para suas viagens. Elas vão ser muito mais incríveis, com um pouco de dedicação da sua parte, né? Claro, níveis de dedicação diferentes dependendo da viagem. E se o que eu estiver falando ainda parece um pouco de besteira para você, eu te convido a assistir os vídeos anteriores da série, se você ainda não assistiu, porque eles foram colocados, né? Eles estão na ordem que estão justamente para construir essa consciência da importância do planejamento e principalmente se você decide planejar suas viagens por conta própria, tá? E eu quero te agradecer por ter me acompanhado aqui até o final do vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar aqui o seu like, porque isso ajuda demais o canal a crescer e aparecer para mais pessoas. E eu te vejo amanhã no vídeo 17 aqui da série Plano Viajante. Tchau!